Eu quero falar aqui com os irmãos sobre 5 maneiras teológicas de interpretar a Bíblia Sagrada. Dentro do primeiro erro da religião de Caim, que é na interpretação da Bíblia. Vamos lá? Primeira maneira de interpretar a Bíblia Sagrada, você não cometer erros, é o princípio literal. Diga o princípio literal. Entenda que interpretar a Bíblia literalmente não é literalismo escravizante. Significa entender as Escrituras dentro da sua lógica, sem floreamento, levando em conta os seus símbolos, suas parábolas, que não mudam o curso e que dizem a mesma coisa. Entenda que a Bíblia ela é constituída de 10 doutrinas e entendida de 3 maneiras. As 3 maneiras são literal, tipológica e simbólica. Vai lá? Literal, tipológica e simbólica. E quais são as 10 doutrinas? Teologia, o estudo da pessoa de Deus. Cristologia, estudo da pessoa de Cristo. Paracletologia, do Espírito Santo, que vem de Paraclitos. Ou o antigo pneumatologia, que é o estudo do sopro de Deus, do Espírito de Deus. Aí vem angelologia, não é angiologia, é angelologia, que é de quem, irmãos? Bom. Aí depois vem antropologia dos homens, aí vem soterologia de Sosian, de sotero, que é da palavra soterologia, que é o estudo da cura, da libertação, da restauração, justificação, põe tudo, que é o estudo da salvação. Aí vem hamartiologia do grego, hamartia, que significa perder a marca, que é o estudo do pecado. Aí você tem eclesiologia de Eclésios, que é o estudo da igreja. Aí você vai ter bibliologia, que é o estudo do livro de Allan Kardec, né? Aí você tem numerologia. E por último você vai ter escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Esse é o esqueleto da interpretação bíblica. Essas coisas estão aí para o nosso uso. Eu normalmente vejo quando pessoas atacam a teologia quem não é teólogo ou não gosta de conhecimento. Por que fazemos isso? Na realidade nós aprendemos, nós ouvimos ontem a mensagem aqui, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Um dos maiores teólogos que nós temos nessa nação, pregando sobre vida de oração, para você ver que tem como ser profundo conhecedor da Bíblia e ser apaixonado. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então entenda que nós não podemos florear. A Bíblia é um livro literal. Você tem que pregar e ler a Bíblia literalmente. Não pode mudar o curso das Sagradas Escrituras. A primeira coisa a ser entendida pelo intérprete da Bíblia é não tentar trazer revelações aonde não tem. É ler simples e literal. Dizer o que se lê e ler o que se diz. Sabe o que você vê hoje na boca das pessoas? Quando elas não têm pleno conhecimento da revelação da Bíblia Sagrada, ou elas não entendem as regras de interpretação da Bíblia, sabe como é que eles chamam isso? Revelação. Tive uma revelação aqui, irmão. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Teve nada, irmão. Quando alguém soube no altar e dizer que eu tenho uma revelação, é mentira. A revelação é o texto. A revelação é a Bíblia. Que revelação você vai ter de algo que foi revelado? Normalmente quem diz que tem uma revelação é porque não tem. A revelação está aqui, o livro está aberto. A revelação é o texto da Bíblia. A Bíblia é simples, é literal, é ler como se lê. É simples, acabou. Tem que pregar o que se leu. Não tem que mudar o curso das coisas. Pregação é uma arte. Por isso que nós temos a diferença entre pregação, ensino, exposição. A pregação é a exposição da Bíblia Sagrada. Não é citar a Bíblia Sagrada. É pregar a Bíblia Sagrada. O problema é que a pregação expositiva ou expor a Bíblia Sagrada, ela não traz glória para o pregador, já percebeu? Então se o pregador não fala, olha isso que eu descobri,
Não tem graça. Então, a pregação bíblica literalizada, ela traz glória para a palavra de Deus. Então, ontem o Hernandes, a primeira ministração, ele pregou 45 minutos, teve um... Aí, pastor, pouco, hein? Pastor, muito pouco, irmão. Ai, pastor, que simples. Irmão, simples porque você está acostumado. Meu Deus, expor a Bíblia é simples agora? Tem algo mais profundo do que falar o que se lê? Tem algo mais profundo do que pregar o que está na Bíblia sem nenhum floreamento? Você sabe o que eu amo nisso? É que não há floreamento na Bíblia Sagrada. É só ler as Escrituras e pregar as Escrituras e sair. Não traz glória para o pregador fazer isso, não traz fama, não vende DVD, não vende livro. Então para muitos não tem graça, então tem que ser... Irmãos, uma grande mensagem não é aquela que você sai satisfeito com o pregador, é aquela que você sai insatisfeito consigo mesmo. É aquela que você sai em crise. Um rapaz chegou na minha igreja, eu brinco isso, falou, pastor, eu queria... uma igreja para eu me sentir bem. Eu falei, vai para um shopping. O outro falou, pastor, o que é uma mensagem profunda? É uma mensagem relevante. Não importa como ela foi pregada, a simplicidade. Se ela é relevante, ela é profunda. Ela não é profunda porque você prega algo que ninguém sabia. Primeiro que você só vai pregar algo que ninguém sabia para um público que não conhece a Bíblia. Paulo Júnior disse uma coisa muito importante. Eu prego sobre Paulo, você prega sobre Paulo. Eu prego sobre Moisés, você prega sobre Moisés. A diferença de um pregador para outro é a profundidade. Você falou a palavra, a superficialidade. Uns superficializam a Bíblia, outros pregam ela. Tem gana nos olhos, tem gosto de ensinar aquilo. É a única diferença, que todos falam as mesmas coisas. Não mude o curso do texto. Nunca confie em um pregador que diz, tem uma revelação. Ele não tem. Está lá a revelação, o livro foi aberto. A revelação é o texto. Qual é a revelação, irmãos? É o texto, não aquilo que veio na sua mente. Ser um pregador literal é ser um pregador com exatidão da palavra. Isso se consiste a pregação do Evangelho, pregar a mensagem exata, literal, com exatidão. Não queira ser o grande pregador, não queira ser o melhor pregador. Quando você pregar só a Bíblia, eles vão achar isso. Do contrário, quem vai gostar de você é só quem não conhece de Bíblia. Quando você pregar para um público que ama a Bíblia, você vai ficar com vergonha. Amém? Seja um pregador literal da palavra, sem pseudos revelações pessoais. Seja um pregador literal. Você vai trazer a glória de Deus para a palavra de Deus. As pessoas vão amar a Bíblia, não ficar seu fã. Tremendo isso. Segunda maneira de interpretarmos a Bíblia Sagrada é o princípio histórico. Eu vou usar como modelo as duas mensagens do Hernandes ontem. Principalmente a segunda. Os irmãos se lembram que Hernandes viajou e navegou no oceano das 7 igrejas da Ásia. Então, quem se lembra? Você viu que ele trouxe geografia, trouxe história e trouxe teologia e a aplicação. Quem se lembra? Essa é o que nós chamamos da arte da pregação da palavra de Deus. Isso é muito lindo, irmãos. É necessário para o leitor conhecer a história, mergulhar, cavar na história, para saber o que você está pregando. Ambientes culturais, históricos, geográficos do texto que você leu, isso vai mudar todo o sentido. O conhecimento cultural, geográfico, político no qual se insere
podem lhe trazer uma luz no qual você não estava tendo. Quando nós entendemos o contexto histórico por detrás do texto que você está lendo, você vai ter o que outros chamam de revelação, mas não tem nada de revelação. É simplesmente conhecimento. Quando alguém fala, poxa, que revelação, é porque você simplesmente entendeu o texto. Não é revelação, você simplesmente entendeu o que está ali. Amém? A revelação é a própria palavra de Deus. Irmão, eu estou numa birra. Eu sou um pregador pentecostal, eu acho. Mas tem uns congressos pentecostal que os camaradas lêem um texto. E agora eu vou trazer uma revelação. Uns aí que você paga para pregar também. Né? Você paga para cantar. Acho que cada cantor para cantar lá é 5 mil reais que tem que pagar. Cada pregador é 30 mil. E eu estou falando porque nos convidaram para pregar lá. Estava eu e minha esposa. Irmão, queríamos que você pregasse no congresso e tal. Eu falei, amém, vamos lá. Não sei se vai ser a primeira ou a última. Ou as duas coisas. Mas vamos, beleza. Quando nós ouvimos da boca, mas você tem que dar uma oferta. No Hã? Ah, tá, então tem que pagar. Não, não é pagar. Não diríamos pagar. Foi misericórdia, irmãos. Porque dá status, faz o pregador ficar famoso, faz o pregador ficar conhecido. Misericórdia. Está tudo errado. E aí você fica ouvindo revelações. Coisas absurdas, que levam heresias, que desvirtuam a pregação do Evangelho, uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que é a pregação do Evangelho, com pessoas que têm um conhecimento. Você chega ao disparate de pessoas e eu não sou um pregador, sou um. Aí, tá vendo como é que vocês sabem? Sou um contador de história. Vocês sabem, eu sei. O pastor sabe de tudo. Irmão, está no lugar errado, irmão, porque púlpito é lugar de pregador. Deixa as histórias para salas de aula. Amém? Quando entendemos o contexto histórico do texto, a passagem geralmente interpreta a passagem. Para entendermos qualquer livro da Bíblia, irmãos, anota isso. Temos que entender a história envolvida por detrás desse livro. Por exemplo, no caso das epístolas do apóstolo São Paulo, quais eram os costumes das pessoas, da política da cidade, quem governava, qual a geografia, como era a cultura. Tudo isso faz a interpretação da Bíblia ou da mensagem, do sermão que você vai pregar, ter mais credibilidade. Isso é coisa de pregador, irmão. Quantos são aí? Dá um amém bem amenhado aí. Para adquirirmos isso, essa interpretação correta da Bíblia Sagrada, nós podemos usar dicionários, manuais, comentários bíblicos, historiadores e, acima de tudo, a Bíblia Sagrada. Atlas, são coisas muito importantes. Alguém me perguntou, pastor, como que você prepara seus sermões? Geralmente eu gasto 2 semanas ou mais para preparar um sermão. Geralmente. Meu filho fica dando birra. Birra assim, no jeitinho de falar. Pessoal, até quando o senhor vai ficar nisso, pai? Irmãos, eu ponho Bíblias, várias versões, eu gosto do papel. Livros. Tem mais de 3.000 livros. Você sabe com quantos livros eu gosto de papel? Eu viajei com mais, vou jogar por baixo, da minha última viagem, haviam dentro da minha mochila mais de 25 livros. E normalmente os meus autores são todos mortos, a maioria. Nenhum está vivo. É interessante. Terceira maneira de interpretarmos a Bíblia é o princípio gramatical. Não precisava falar isso, mas é necessário. Com certa frequência, irmãos, nós vamos, dentro da construção gramatical de um texto,
E é dentro da construção gramatical de um texto que você vai ter o entendimento do texto. Às vezes, o significado do que você não está encontrando depende de uma formação tão simples de uma preposição, né? Bacana? E uma preposição mal lida muda tudo. Vocês lembram o camarada no jornal que diz que Deus deu uma revelação para ele na Bíblia? Olha a revelação. Vai e adultera com uma mulher. Quem lembra? No Fantástico passou. E o texto estava lá, vai, toma, o texto de Osés, toma uma... O próprio repórter, um ímpio, falou, mas aqui está escrito adúltera. Não é adultera. É uma mulher adúltera. Ah, é? Não, então, peraí, então muda as coisas. Não, não muda não, Deus também falou. Irmãos, uma preposição mal lida. Por isso que a mensagem emana do texto. Você já viu, eu ia falar isso depois na outra mensagem, mas você já viu pessoas que eu já tenho a mensagem, só falta o texto? Quem já viu isso? Você já viu, tem gente que já lê um texto, prega a mensagem, vai embora do texto, nunca mais volta no texto. Você fala, mas por que esse camarada leu esse texto, meu Deus? A mensagem é você ler o texto uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 30. Irmão, quando você enjoar. Por exemplo, o Gianluca fica imitando. E ele fala assim, vai dizer isso, isso, isso. É porque ele já aprendeu. Quando você vê as pessoas enjoar do negócio, é porque você tem autoridade. Você só tem autoridade em algo quando você fala com muita liberdade sobre aquilo. Então a mensagem vai emanar daquele texto que muitas vezes você leu. Você não pode ter uma mensagem sem ter o texto. Você está errado. Pode até ter, irmão, mas não é a maneira bíblica de pregar o evangelho. Você vai pregar ideias, não o evangelho. Amém? Às vezes é muito importante você cavar na raiz da palavra. Ir ao original. Por exemplo, hoje há aplicativos. Não precisa mais você ter um dicionário Strong na mão. Há aplicativos para você ter isso. Que você clica na mensagem, ele vai te dar literalmente a raiz da palavra do grego e do hebraico, que são as 2 línguas da Bíblia Sagrada, para você saber o que aquele texto, aquele negócio está dizendo. É importante você saber se no texto que você está lendo encontra-se, preste atenção, por causa de, por meio de, em, por ou com. Essas expressões mudam completamente o sentido do que estávamos pensando a respeito do texto. Muitas mensagens, muitas heresias, muitas seitas surgem por falta desses detalhes na exposição da palavra de Deus. Amém? Então, geralmente, eu gasto 2 a 3 semanas confeccionando o sermão. Eu estudo o texto várias vezes, muitas vezes, incontáveis vezes. Vou cavar nos originais do texto, no caso hebraico ou grego. Vou cavar toda a parte histórica, geográfica, política do que eu estou estudando. Exemplo das epístolas de Paulo, que estão cheias disso. Daí, quando eu tenho tudo isso pronto, eu começo a construir o sermão. Primeiro, antes disso, você orou e Deus lhe deu. Eu quero que você pregue sobre isso. Então agora está lá na Bíblia para você pregar. Amém? O 4º princípio de interpretar a Bíblia. 4ª maneira de interpretar a Bíblia é o princípio da síntese. Repita 2 vezes essa palavra. De novo. Mais alto. Disse 2, mas eu menti. É 3. Vai lá. Os reformadores gostavam muito de dizer uma frase por título: as Escrituras interpretam as Escrituras. Diga isso. Mais uma vez. Isso quer dizer o quê? A síntese. Isso significa que as passagens mais obscuras
devem ser esclarecidas sobre a luz das passagens mais claras. E disso a Bíblia está cheia. Veja, às vezes você lê um texto muito difícil, e aí você continua a ler, você vai encontrar a explicação daquele texto. Não tenta, vou ter uma revelação nesse texto. Aí que está o problema. Você vai achar a explicação, não revelação. A revelação é o texto. Você vai achar a explicação em outro texto. Por exemplo, quem aqui acha que Apocalipse é um livro difícil? Tem 4 linhas interpretativas divergentes no Apocalipse. Por exemplo, Reverendo Hernandes, que pregou ontem, ele é amilenista. Eu sou pré-milenista. Você também, né? Eu creio que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, e é nisso que se consiste. Eu sou para ele. Doutrina. Não tem nada a ver com o princípio de fé. Doutrina e interpretação. Agora, quem aqui crê que Apocalipse é difícil? Levanta a mão. Bem alto, lá em Simão. Quem não entende o Apocalipse? Levanta a mão. Quem nunca leu o Apocalipse inteiro? Levanta a mão. Os mesmos que levantaram a mão que não entendem. São os que levantaram a mão que nunca leram. Irmão, você nunca vai entender algo que você não lê. Aí que está o problema. Normalmente quando eu pergunto quem não entende o Apocalipse, é as mesmas pessoas que nunca leram. Veja que o diabo é tão endemoniado que o Gênesis ele chama de mito, e o Apocalipse ele chama de mistério. O Gênesis revela como ele foi derrotado, como ele caiu, e o Apocalipse revela como será a sua derrota final. Ele não quer que você leia nenhum nem outro. Mas como que você entende o Apocalipse que é tão obscuro? Eu concordo com os irmãos, até os teólogos estão divididos na interpretação, quanto mais os mais simples. Jesus dá um ensino completo do Apocalipse em um capítulo em São Mateus. São Mateus, capítulo 24. Se você ler Mateus 24, primeiro, depois você vai em Apocalipse, você vai entender a cronologia, tudo que está em Apocalipse está em um capítulo em São Mateus. De uma maneira muito clara, de uma maneira muito simples, esse é o princípio da síntese. Amém? Se a Bíblia é a palavra de Deus, quantos creem? Diga, a Bíblia não contém, ela é. Fui pregar numa igreja de teologia liberal, e eu falei, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. O pastor pediu para eu descer do púlpito. De novo. De novo. Olha, eu tenho alguém que ganha de mim aqui. O Paulo Júnior está mais acostumado a ser mandado embora do que eu. Irmãos, hoje vocês vão ver o que é bom para tosse. Olha, estou com dó de você, estou nada. Quero que chegue o... Passou a dó, passou rapidinho. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O camarada falou que a Bíblia não é, ela contém a palavra de Deus. Gênesis é só alusivo. Eu ouvi da boca da Marina Silva, Marina, candidata, que ela não é criacionista. Quem viu? Que lixo! Como que eu vou votar numa candidata evangélica que diz que não é criacionista? Ela pegou o Gênesis, jogou no lixo. Ela diz que crê em Deus, mas não é criacionista. Como é que ela consegue falar isso? Como? Me explica como. Me diga como. Irmãos, nós precisamos pegar isso, entender, interpretar, porque existe um jeito certo de pregar a Bíblia, e é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Interpretá-la, estudá-la, entendê-la. Nenhuma parte da Bíblia pode contradizer a outra. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser coerente consigo mesmo. Então, às vezes, você não entende um texto e você procura em outro texto e está lá dizendo a mesma coisa. Eu tenho aqui uma ovelhinha da minha igreja que batizou. Você tem quanto tempo que você batizou, Sandra? Um mêsinho? 20 dias. Olha ela aqui, ó. E eu estava pregando, não preguei toda a mensagem falando isso lá na nossa comunidade. E ela falou assim, pastor, a Bíblia está cheia disso, né? Eu falei, tem 20 dias se batizou. Um dia um engraçadinho falou assim, na minha igreja eu não prego doutrina. Isso divide os bodes das ovelhas.
Minha igreja, bebezinho na fé, já está comendo feijoada, irmão. Ó, vai nada. Os nossos filhos com 10 anos estão estudando coisas, chega com a cabeça desse tamanho, a gente pensa que essas pessoas são tolas, burras, que não entendem o que a gente está falando. Isso é coisa de padre, irmão. Ficar falando com adulto como se fosse bebezinho. Vá pregar a Bíblia. Não tenha medo de pregar a Bíblia. Quem não está entendendo é você. Nenhuma parte, diga comigo, da Bíblia pode contradizer ela mesma. Não entendeu? Leia e leia de novo até entender. Que é o que você chama de revelação. O princípio da síntese une uma parte da Bíblia a outra parte da Bíblia. Isso é lindo, não é, gente? Não é maravilhoso? Caso, aqui eu vou te dizer como é que é fantástico. Na nossa comunidade, por exemplo, eu ensinei os nossos membros a corrigirem os pregadores acaso eles falem algo fora da Bíblia. Isso é um perigo até para mim, né? Então já aconteceu de eu estar pregando lá algumas vezes e confundir 2 textos e o irmão levantar, pastor, obrigado, irmão, que Deus te abençoe. Não era assim com os irmãos de Bereia? Era ou não era? Só que essas coisas não são bem-vindas no evangelho moderno, porque os pregadores são figurões. Eles estão acima dos erros. Mas, irmãos, se nós na nossa igreja ensinarmos a desligar as multimídias, porque lá nós tínhamos o texto de multimídia na tela, ou então essas coisinhas que você lê a Bíblia. Então você está num culto a Deus, o camarada está no Facebook. Olha a religião de Caim aí. O outro falou, pastor, eu vou começar o culto, mas o povo não chegou. Mas o culto é para Deus ou para você do louvor? Pastor, não estava bem para ir no culto, mas o culto é para Deus ou é para você? Religião de Caim, irmão, formalismo puro. Então, se os irmãos têm esses mecanismos, eu comecei a perceber que a nossa comunidade tem 1 ano, vai para 2 anos agora. Já batizamos quase 400 irmãos ou mais de 400 irmãos, pastor Samuel? É o quê? Quase. Em 1 ano, e pregando isso aí, irmão. E olha que eu já mandei muita gente embora. Eu mando, hein? Irmão, caçar seu rumo. E aí eu comecei a perceber que os nossos irmãos não conseguiam achar os textos na Bíblia. Mas como que você acha? Você clica no botão, está lá no texto. Quando pega isso aqui para ele é o bicho de 7 cabeças. Ele senta lá e você põe na tela, vamos ler que nada, irmão. Olha, vocês são pregadores, desliguem as multimídias aonde vocês estão. Ensine o povo a abrir a Bíblia, a manejar bem as Escrituras para não passar vergonha. Não somos católicos que só o orador conhece da Bíblia. Toda a igreja tem que conhecer as Escrituras a partir de quem ensina e a partir de quem ouve. Não sei se vocês estão gostando. Também não estou preocupado com isso. Se você não concorda com o que eu estou pregando, irmão, ou eu ou você é do diabo aqui, porque eu estou pregando a Bíblia. Um de nós dois aqui não vale nada. O princípio da síntese é interessante porque é o seguinte: caso o indivíduo sustente uma heresia que ele está ensinando, ele vai ter dificuldade para achar outro texto dizendo a mesma coisa. O princípio da síntese é o seguinte: você vai ter que ter de 3 a 4 textos dizendo a mesma coisa que você está pregando. Se não achar, então aí é uma revelação. Então, normalmente você vai encontrar um pregador literal, um pregador bíblico, usando vários textos numa mensagem, dizendo a mesma coisa. Esse é o princípio da síntese.
Então, se ele está pregando uma heresia, ele vai ter muita dificuldade de sustentar o ensinamento dele. Ele não vai conseguir. Por isso que texto sem contexto é pretexto. Não é verdade? O quinto e último princípio de interpretar a Bíblia. O princípio da aplicação prática. E eu vou falar rápido esse aqui, que eu tenho o segundo e o terceiro erro da religião de Caim. Vocês não estão com fome também? Então, tá bom. Eu estou vendo vocês comendo desde a hora que chegou, então por que vocês vão querer almoçar? O princípio da aplicação prática. Irmão, você precisa entender que a Bíblia é aplicável. Aplicação é a pergunta final do ouvinte. E o que isso tem a ver comigo? Por isso que pregador não é um contador de história. Pregador é aplicável. Se você começou um sermão e não aplicou o sermão, você não pregou. Pregação é arte por causa da aplicação. Ensino é uma mente alcançando outra mente. Pregação é um coração alcançando outro coração. Porque ela é aplicável primeiro na vida do pregador e depois na vida do ouvinte. Então é de coração para coração. Eu costumo dizer que um pregador só vai pregar duas coisas: o que ele procura e o que ele já encontrou. O resto é papel. Ou ele prega o que ele procura, ou ele prega o que ele já encontrou. O resto é papel. Uma mensagem gerada na mente alcança a mente. Uma mensagem gerada no coração alcança o coração. O que você tem pregado? Aplicação. A Bíblia Sagrada é aplicável, diga isso. O texto é aplicável, diga isso. Nenhum pregador pode ser um contador de história. Deixe isso para as salas, ele tem que ser aplicável. Isso é pregação. Pregação irá sempre exigir uma aplicação prática. Não é pessoal, é prática. Não confunda aplicação pessoal. Um dia um rapaz, hoje ele é até uma benção, mas um dia, nem no início da fé dele, falou: pastor, mas aqui na Bíblia está dizendo diferente. Quando eu peguei a Bíblia, era uma aplicação pessoal do intérprete, do camarada, Bíblia comentada. Na nossa igreja, por exemplo, eu falei para não usarem essas Bíblias, porque comentário bíblico não é bíblico. Não é Bíblia. Então, irmão, o camarada novo na fé, o perigo das Bíblias comentadas são os novos na fé nas nossas igrejas. Ele lê comentário como se fosse Bíblia, e não é Bíblia. Vocês estão entendendo a minha lógica? Então, normalmente, para evitar que os novos façam, a gente fala: irmãos, pega a Bíblia pura. E eu gosto de algumas Bíblias comentadas, do Shed, as Bíblias do Shed são muito boas. Mas para novos na fé, não serve. Por exemplo, Dr. Shed, um grande homem de Deus, mas ele, por ser um pregador presbiteriano, tem batismo de crianças. Eu falo na minha igreja, por exemplo, a gente não batiza criança. Não estou levando em consideração nada doutrinário. Então, se na minha igreja a gente não batiza, e o camarada pega uma Bíblia aplicada de quem batiza, o irmão quase falou aleluia, né? Por pouco. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, né? Mas se na minha igreja a gente não batiza, e o camarada pega uma Bíblia com aplicação pessoal defendendo isso, eu vou ter problemas doutrinários na minha igreja. Então eu aconselho a minha igreja a usar Bíblia crua. E aí eu sugiro para os irmãos fazerem isso também. Bíblia. Amém? Deixa os comentários para que os estudiosos, seja lá, comprem e vai lá. Mas a igreja tem que ter Bíblia crua. Aplicação é uma pergunta final do ouvinte. Diga comigo assim: no que consiste toda a Bíblia? De novo. Primeiro, ensino. Diga ensino, repreensão, instrução, consolo. Vamos fazer com o dedinho? Vai lá. Ensino, repreensão, instrução e consolo. Essas coisas se adquirem na aplicação prática da Bíblia.